Beleza. O que aprendemos com a cura do endemoniado gadareno? Vocês já conhecem essa passagem? Essa passagem está lá em Marcos 5, de 1 a 20. Então, quem conhece, amém, vai relembrar e vai, né, viver o impacto dessa palavra. E quem ainda não conhece, vamos aprender juntos, amém? Então, vamos lá. Eu vou passar, para quem está aqui no Zoom, eu vou passar aqui um vídeo bem curtinho, de 2 minutos. Então, você que está aqui no Insta e no Face, aguarda um pouquinho. E é isso aí, vamos lá. E eles chegaram à região de Gerasa, do outro lado do lago da Galileia. Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu imploro, não me castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Ei! Voltem! Parem! Parem! Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Vai embora daqui! Seu feiticeiro! Deixe-nos! Vai embora desse lugar! Saia daqui! Vai embora, feiticeiro! Eu seguirei para onde for. Deixe que eu o acompanhe, Senhor. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Amém. Veja, então, né, que passagem forte. Deixa eu voltar aqui a tela. Veja, então, que passagem forte, que passagem impactante, não é? Então, deixa eu ler para vocês aqui o versículo que diz assim: quando o gadareno viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Aí que tá tudo caindo aqui. Quais as lições que nós poderemos crescer diante, né? Crescer, aprender, mudar diante dessa, né? Diante dessa passagem assim tão impactante como essa. Então, temos algumas lições, para quem está aqui no Zoom vai ver, né, essa imagem que está aqui, o que aprendemos com a cura desse endemoniado, né? Então, é um homem que ele vivia lá em Gadareno, né? Gadara, enfim, e ele estava endemoniado por muitos anos, e nada o prendia, nem cadeias, nem prisões, porque ele tinha uma força imensa, porque ele mesmo falou, né, que ele tinha multidão dentro dele, é uma legião de demônios, não era apenas um. Então, quando ele estava totalmente possuído, ele era assim, tinha uma força fenomenal. Então, vamos lá. A primeira mensagem que nós vamos aprender nessa tarde, assim, quando passamos por tempestades, milagres virão. Confiem. Marcos 5:1, que diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Então, o que isso tem de especial?
Assim, ao iniciar a leitura, né, do capítulo 5, você simplesmente lê de uma forma natural que Jesus chegou às margens do mar, certo? Certo. Mas se você ler o capítulo 4, você vai entender que antes dessa chegada, o que aconteceu? Teve aquela tempestade do mar, estavam ali os apóstolos, aquela passagem que vocês também já conhecem, que Jesus estava dormindo no barco, e os apóstolos ali naquela tempestade, com medo, desesperado, enfim, estavam passando por aquela tormenta, e Jesus estava ali. Só que naquele momento, no momento do pânico, no momento do desespero, da ansiedade, do medo, as pessoas se esquecem que Jesus está ali do nosso lado para acalmar a tempestade. Na verdade, como eles também estavam ali, Jesus ali dormindo ao lado deles, ao invés dele acordar Jesus para dizer, Jesus, né, acalme o mar. Enfim, algo que pudesse realmente mostrar que eles estavam com a sua fé fortalecida em Cristo, mas não, eles entraram em pânico. E aí Jesus veio, acordou e acalmou a tempestade. Ao acalmar a tempestade, lá em Marcos 4:41 ainda fala, e sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, antes de você, quando você estiver passando por uma tempestade, por uma tormenta, por uma situação, tenha certeza, virá milagre logo em seguida. Então, ao invés de você se desesperar, ao invés de você deixar a ansiedade tomar conta, ao invés de você murmurar, reclamar ou agir na impulsividade, saiba, olha, se está tendo essa tempestade, virá milagre. E aí, então, partiremos para o capítulo 5, onde está escrito lá, e chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. Agora que você contextualizou, você viu que no capítulo 4 teve toda aquela tempestade, então tudo que aqueles apóstolos queriam é pisar em terra firme. Imagine o alívio desses homens ao chegar ali à margem. Né? Então, é algo muito impactante. Então, às vezes, a gente lê a Bíblia, lê uma passagem tão pequena como essa, né? Chegaram a outra margem do mar. Então, quando você está chegando a outra margem do mar, do teu desafio, do teu problema, da tua tempestade, você consegue ver tudo que você passou para começar a chegar ali, mas ali seria apenas o começo, mas o começo de libertação, o começo de cura, o começo de uma nova vida, o começo do seu ministério, o começo de algo grande para você. Então, no momento da tempestade, não se desespere, Jesus está do teu lado, está dormindo ali, e ele vai dizer, calma, vamos acalmar a tempestade, porque nós chegaremos à margem do mar, para recebermos a cura, ou então para curar, para falar do Senhor, para exercer o nosso ministério, enfim, não é? Então, se acalme, porque o Senhor está contigo o tempo inteiro. E para alcançar multidões, desça do barco. Essa é a segunda lição que nós vamos, né, aprender nessa tarde. Como assim? Lá em Marcos 5, 2, 3, disse, saindo Jesus do barco, o homem com espírito imundo veio logo ao seu encontro, né? Ao encontro dos sepulcros, ou seja, dos sepulcros, ele veio ao encontro de Jesus. Este homem nem cadeias ou correntes podiam prendê-lo, né? E aí, qual que é a mensagem que podemos tirar desse versículo, né? Bem pequenininho, assim. Jesus, ele usava o barco, né, assim, em outras pregações, em várias passagens, né, que você já conhece também. Jesus usava o barco não apenas como meio de transporte, ele também usou o barco para pregar, né, para ministrar a palavra. Ali no barco ele também falava com seus apóstolos, ali naquela tempestade, que lição maravilhosa ele ensinou ali aos seus discípulos, né, naquele momento, e também houve outras situações que ele também estava dentro do barco falando à multidão, né, a multidões. E o que é que esse barco hoje está representando nesse contexto que eu quero trazer para a sua vida? Um púlpito, um altar, um local de destaque na igreja, para que você possa
falar. Só que, às vezes, num local de destaque, ou um púlpito, ou naquele momento, você está atingindo um número X de pessoas, atingindo pessoas até que já conhecem a palavra do Senhor, mas e se o Senhor quiser, através da sua vida, alcançar multidões? Então, você vai precisar sair do barco, você vai precisar descer do barco, você vai ter que parar de ficar pensando o tempo inteiro em eu só vou fazer algo para Cristo quando eu estiver com um cargo na igreja, quando eu estiver com um ministério, quando for o tempo certo de, quando eu tiver um púlpito, quando eu puder subir ali naquele púlpito de terno e gravata com o microfone na mão, aí eu faço. Mas e se o teu ministério for alcançar multidões, principalmente pessoas que estão, sabe, cativas, precisando do Senhor. Então, eu te digo neste momento, desça do barco, saia do barco, o barco da tua mente, do teu aprisionamento, porque depois dessa tempestade, você vai descer do barco para alcançar multidões, porque no chão você vai estar ao lado de pessoas que não estão dentro da igreja, que não conhecem a palavra do Senhor. Aquele gadareno estava precisando desesperadamente de uma cura, de uma libertação, e Jesus desceu do barco, Jesus desceu do pedestal, do altar, e foi ao encontro desse gadareno. Só que, ao mesmo tempo, esse gadareno, ele veio ao encontro de Jesus. Daí, tem alguns intérpretes que pensam, né, ou então algumas pessoas ao ler ficam com dúvida, dizendo o seguinte, então o demônio foi ao encontro de Jesus? Não, o demônio nunca vai ao encontro de Jesus. Então foi o endemoniado? Não, a partir do momento que ele está ali possesso, ele também não vai ao encontro de Jesus. Mas como é que ele foi ao encontro de Jesus? O Senhor Deus, quando ele quer transformar, quando ele quer mudar, ele empurra com toda a sua força, com todo o seu poder. O demônio resiste, diz não, 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 mas o Senhor empurra, é os céus te empurrando, são os anjos do Senhor empurrando aquele gadareno ao encontro de Jesus. Cada passo que Jesus dava do barco ao encontro do gadareno, o gadareno dava um passo longe do sepulcro, porque ele estava se encontrando com Jesus. E contextualizando para a nossa vida, quantas vezes chega o momento de você ir para a igreja, ou para vir aqui para a devocional, ou aquele momento que você sabe que você separou aquele minuto para ler a sua Bíblia, e aí você vai arrastado, ou às vezes fica resistindo, ou então tem aquela chuva forte, não vou para a igreja hoje, ou então aquela dor de cabeça, Senhor, eu leio a palavra amanhã, estou com sono, eu vou começar a assistir uma série, assistir 1, 2, 3, aí depois, esqueci, vou ler a Bíblia. Então, às vezes, o Senhor precisa te empurrar, porque mesmo sem você estar possesso, mesmo sem você estar endemoniado, sem ter casta de legião nenhuma na tua vida, você se comporta como? Precisa o Senhor ficar te empurrando para que você possa ativar o teu espírito com o Espírito Santo do Senhor? Então, vamos tirar as desculpas que te afastam de receber uma palavra de cura, uma palavra de ministração na tua vida, amém? E eu não me refiro apenas às devocionais que eu ministro, não, porque cada um tem a sua igreja, tem o seu ministério, tem o seu pastor, tem o seu relacionamento com o Senhor. Então, não permita que você fique sendo resistido pelas suas desculpas, pela preguiça, pela procrastinação, por uma chuva que vem um pouco mais forte, porque você tem guarda-chuva, você tem carro e você tem a bênção do Senhor. Nenhuma tempestade pode lhe impedir para se aproximar do seu Pai. Amém? O terceiro, adore ao Senhor. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor. Vamos ler aqui um versículo pequenininho, que talvez você nunca tenha, né, despertado a sua atenção. Lá no Marcos 5:6 diz, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e adorará o Senhor, seu Deus, não é? Pois é, aquele endemoniado estava ali, possesso, mesmo assim, o diabo adorou naquele instante. Por quê?
porque o Senhor é todo poderoso, o poder do Senhor é tão forte que até o endemoniado o adorou. O poder de Jesus é tão forte que essa legião, ele estava ali se submetendo ao poder de Jesus. E quanto mais eu e você, que somos templo, santuário do Espírito Santo de Deus, não adoramos, isso é uma vergonha para a nossa vida. Então, adore ao Senhor, não resista, adore ao Senhor, clame, ajoelhe, louve, porque o Senhor faz de ti um vaso de bênçãos, principalmente quando você o adora. É óbvio que no instante seguinte veio a ira, né, do diabo por ter tido que adorar, porque ele é obrigado a adorar. Estou com a Maria. Alexandre, sejam bem-vindas na paz do Senhor. Então, no mesmo instante, depois dele, ele sabe que ele foi obrigado, porque o poder do Senhor é tão grande, tão superior a ele, que o adorou, e depois veio a ira e perguntou, né, que tem eu contigo, né, Jesus, né? Aí vem uma outra pergunta, né, o ponto 4, que vai me chamar a atenção nessa passagem. Porque Jesus enviou os espíritos imundos para a manada dos porcos, né? Porque lá na passagem ele fala, né? Olha, não, deixa eu ler para vocês. Lá em Marcos 5, de 12 a 14, diz: E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Aí vem a pergunta, né? Nossa, então, Jesus atendeu ao pedido dos demônios? Não, aparentemente, se você olhar, fizer uma leitura com o olhar natural, sim, né? Ele pediu e Jesus, mas isso já estava dentro dos planos de Jesus. Não é à toa que aquela manada de porcos estavam passando ali, não é verdade? E eu vou te explicar o porquê. Né? Porque os porcos eram animais imundos? Não, nada dessas respostas naturais. Nós estamos falando do sobrenatural, o sobrenatural que o Jesus vai se revela para a nossa vida nessa tarde. A libertação daquele homem que vivera por muitos anos carregando a legião de demônios a ponto de não ter prisão ou correntes que o segurasse. Toda a cidade já conhecia a sua fama, e então, para a salvação daquele homem, para a revelação da graça de Jesus para aquela cidade, o envio para a manada de porcos foi para que todos vissem a reação dos porcos se lançando no espinhadeiro e acreditasse realmente que aquele homem estava liberto. Porque se Jesus simplesmente expulsasse a casta de demônio daquele homem e ninguém visse nada, você acha mesmo que as pessoas iriam acreditar que esse homem estava liberto? Não. Então, foi plano do Senhor que aquela manada estivesse passando ali para que os espíritos saíssem daquele homem e se alojassem em 2.000 porcos. E o que esses porcos fizeram? Eles se lançaram no precipício, eles se lançaram ao mar. Aí vem outra pergunta, então o demônio empurrou esses porcos para os precipícios? Você acha que o demônio ia se matar, né? Ia matar os animais que estavam o carregando? Não, na verdade foram os porcos que não aguentaram os demônios dentro dele. Eu não sei quantos nessa legião de demônios, não sei quantos estavam naquele gadareno, mas todos os 2.000 porcos ficaram possessos e não aguentaram o espírito imundo dentro deles. Agora, como é que este homem, um único homem, aguentou toda essa legião? Não é verdade?
e onde cada porco não aguentou a ponto de se jogar ao mar, a ponto de rosnar de uma forma tão forte. E por que também precisava dessa situação toda? Porque aqueles pastores que estavam levando ali aqueles porcos viram o que aconteceu. E aí, óbvio que eles, irados, mas ele também ia espalhar a palavra de Jesus, dizer tudo o que acontecera. Não ia ser a palavra apenas daquele gadareno que ia chegar lá em Decápolis e falar, né? Olha o que Jesus fez comigo, entendeu? Então, aqueles pastores que estavam ali, irados, começou, né, a chamar de feiticeiros e espalhou por toda a cidade o que havia acontecido. Sendo assim, todos começaram a acreditar que, de fato, aquele gadareno estava endemoniado e que fora curado por Senhor. Amém? Uma outra coisa que eu me lembrei agora dessa passagem anterior, que adore ao Senhor, você é templo do Espírito Santo de Deus, porque é o seguinte, quando a pessoa, o endemoniado, ele entra na igreja, né? Tem alguns que entram na igreja, então, às vezes a pessoa fala, mas o endemoniado é aquele que tem uma legião de demônios e que ficam realmente com possessão e tudo. Olha, meus irmãos, a situação nos dias de hoje está tão séria que nem há mais tanta necessidade dessa legião de demônios, sabe, ficar possuindo as pessoas e fazendo um monte de estardalhaço por aí. Não está nem precisando. Isso acontece ainda nos dias de hoje, mas através da internet, das redes sociais, através das músicas, o diabo está entrando devagarzinho na mente de cada um. Na mente de cada um vai entrando, está possuindo, e aí as pessoas nem percebem que estão realmente ali sendo, né, induzido, conduzido pelo mal. E aí entra na igreja, adora, canta, faz aquela oração, mas o Senhor conhece, sonda cada coração, ele sabe quando o comportamento deste homem esse é verdadeiro ou não, e o Senhor vem e fala, eu quero te libertar para que tu me adores em espírito e em verdade, porque o que acontece muito na verdade, são os fariseus, né, que dizem ser do Senhor, mas no fundo, precisa de uma libertação tão forte quanto esse gadareno precisou. Então, a gente nunca pode apontar o dedo para esse gadareno, é porque ele era endemoniado, eu não sou, é porque ele tinha uma legião de demônios, eu não tenho, mas talvez você não tenha, em nome de Jesus, que não tenhamos mesmo, mas é através dos pequenos atos, das situações pequenininhas, do dia a dia, através de uma música, através das redes sociais, através da nossa preguiça, da procrastinação, da nossa negligência com a palavra do Senhor, que a gente está se comportando como tal. Amém? Só que é muito mais complicado, sabe por quê? Esse gadareno, ele sabia que ele precisava de uma cura, de uma libertação. E muitos nós ficamos aí submersos no pecado, fazendo aquilo que nos convém e acha que não precisamos de nada. Então, essa é algo que nós precisamos ficar atento, vigiar e orar o tempo inteiro. E para finalizar, é o ponto 5. Após a libertação, qual é o propósito de Deus para essa vida, para a minha vida, para a sua vida? Então, você vai na igreja, ou aqui na devocional, ou às vezes até à noite, de joelhos, né? Você orando e falando com o Senhor toca no seu coração e te liberta de algo que te escraviza há muito tempo, de algo que está ali te aprisionando. E aí você pensa, qual é o meu propósito? Agora, então, eu já estou preparado para seguir a Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Mas o que seria seguir a Jesus? Porque lá em Marcos 5, 18 a 20, Jesus voltou ao barco e o gadareno pediu para segui-lo. Jesus, porém, não lhe permitiu e disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera.
E todos se maravilhavam. Sim, após a nossa libertação e conversão, Jesus lhe apresenta o seu propósito. Jesus me apresentou o meu propósito e o seu também. Segui-lo nem sempre representa ter um ministério ou um cargo na igreja, mas sim, através da sua vida, testemunhar e salvar novas vidas. Jesus desceu naquele lugar com o propósito de curar um único homem, para que, através da vida dele, muitas outras almas pudessem ser salvas e ouvir sobre as maravilhas do Senhor. Então, veja, deixa eu ver se tem um chat aqui. Mãe esqueceu da devocional. Enfim, mas algo assim que a gente precisa refletir e pensar, né? Que após a nossa libertação, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, e depois de toda aquela tempestade, imagine os apóstolos pensando o quê? A gente já vai embora? A gente veio aqui só para curar esse homem? Mais nada? Vou ter que voltar para o mar novamente? Vou ter que voltar, vamos voltar lá para Galileia? Como assim? A gente não vai lá para Decápolis? Vamos lá para, enfim, não sei o nome da cidade, acho que é Gadara, enfim. Não vamos lá falar para todas as pessoas? Eu disse, não, eu vim aqui curar uma vida. Então, se através da tua vida você curar, você salvar, você libertar uma pessoa, essa pessoa pode conquistar multidões. Eu falo, né, que aqui nas minhas devocionais, tanto das 8 horas da manhã, quanto essa devocional aqui, nós temos, né, um grupo pequeno de pessoas, mas cada pessoa, né, são a família de Deus que está aqui comigo, minha família também, que está aqui comigo, ouvindo, para cada pessoa que a palavra está tocando no coração, que através da tua vida, através do teu testemunho, através do teu falar, do teu caminhar, que você possa estar conquistando outras e outras almas para Cristo, amém? Para que o meu trabalho, eu sei que a palavra do Senhor, toda a semente plantada, ela realmente, ela né, é o semeado aqui no coração, ela não volta vazia, e que através da sua vida, você possa, em nome de Jesus, ministrar outras vidas, amém? Então, essa a palavra de hoje, não foi uma devocional muito longa, mas espero que seja realmente, tenha sido impactante na tua vida, que você possa ter recebido essas chaves para você, porque no momento que você lê novamente essa passagem, ela não será mais uma passagem literalmente falando, você vai conseguir contextualizar para a sua vida, amém? Então, que a paz do Senhor esteja contigo. Agora eu vou encerrar só a gravação aqui, e nós vamos ouvir